Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Ficamos sempre bastante alegres, felizes com essa oportunidade de pensarmos, de refletirmos em torno dos ensinamentos do Cristo. Ensinamentos que são para ser vivenciados e não apenas para que fiquem gravados, memorizados, mas sim que possam ocasionar a nossa transformação interior. Não esqueçamos o recipiente com água que será fluidificada durante a nossa reunião pelos guias espirituais. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória. O livro é Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem é a 35. O Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. É o registro, a carta de Paulo aos Gálatas. É o capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem aos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o Mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua boa vontade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta do supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se oferece por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Emmanuel faz uma interpretação das palavras de Paulo, nos advertindo de que no caminho da renovação espiritual, no processo de evolução, as dificuldades elas vão existir, elas vão surgir, mas que não devemos ficar desmotivados, não devemos desistir, porque temos que ter consciência de que Cristo está conosco de uma forma operante a nos ajudar em nossa tarefa de autoiluminação. Façamos então, meus amigos, meus irmãos, a prece inicial.
elevemos nossos corações ao alto, pedindo para que os guias espirituais se aproximem. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para a reunião de estudo do vosso Evangelho. Estende vossas mãos compassivas sobre nós, ajudando-nos nesse momento a realizarmos a nossa tarefa com muita fé, com esperança, e assim, Divino Mestre, fortalece os nossos corações para que a fé verdadeira esteja a iluminar o nosso ser, esteja a nos fortalecer diante dos desafios da vida terrena. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Vamos fazer as nossas reflexões, dando continuidade às reflexões em torno do Sermão da Montanha, que nós estamos vendo a partir do Evangelho de Mateus. Mateus foi o evangelista que transcreveu o Sermão da Montanha de uma forma mais completa. Então, no capítulo 6, versículos de 9 a 13, Jesus está falando sobre o ato de orar. A oração que não deve ter nenhuma conotação de ostentação, mas que deve ser fervorosa e sincera. E prosseguindo, ele diz: assim, pois, é que é a vez de orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Tem traduções que tem assim seja, outras têm, pois vosso é o reino, o poder agora é para sempre. O Pai Nosso, ele é considerado o mais perfeito modelo de prece que já se concebeu na Terra. E Allan Kardec diz o seguinte: o Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. O Pai Nosso resume tudo isso segundo Kardec. E realmente, o Pai Nosso nos conduz à fé em Deus, à adoração a Deus, e um ato de submissão, porque nós pedimos no Pai Nosso que a vontade do Pai seja feita. E os pedidos que são feitos de um Pai Nosso é aquilo que realmente nós necessitamos, que é exatamente as bênçãos virtuosas que todos nós precisamos. Então, meus amigos, muitas vezes nós, ao recitá-lo, não nos damos conta de quanto o Pai Nosso é profundo e muito menos da sua significação, a significação do contexto, né? Como que nos conduz, que nos apresenta normas de bem viver, que o Pai Nosso prescreve para todos nós. Jesus começa com uma exaltação, um louvor a Deus. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Então ele louva a Deus. Bendiz bendiz ao Pai no momento em que ele diz que o nome de Deus seja santificado. É interessante que Jesus aqui ele diz que Pai nosso que estás nos céus, Pai de todos, indistintamente de raça, de crença, de qualquer tipo de ideologia. Então ele coloca, ele não diz naquele momento Pai de nós judeus, não. Ele diz Pai nosso e deixa em aberto, né? Dizendo assim que é Pai de todos, é Pai de toda a criação, de tudo que existe no universo. Porque aqui ele coloca Deus como sendo Deus de amor, de bondade, Deus de justiça, de misericórdia, infinito em suas perfeições, que compreende as nossas fraquezas e ajuda-nos a corrigi-las e não castigá-las. E ele prossegue e diz, venha a nós o vosso reino, ou seja, que venha, é um apelo que se faz para que o reino de Deus, que é o reino de justiça, de paz e de amor, venha reinar sobre todos nós, todos os homens, toda a humanidade, assim como já acontece com os mundos felizes. Ele nos conduz a esse apelo. Venha a nós o vosso reino. E diz mais, nas entrelinhas, para que Deus ajude a todos nós a construir esse reino de Deus em nossas vidas, dentro de cada um, à medida que vamos superando as nossas imperfeições e vamos nos libertando da ambição, do orgulho, da vaidade, da prepotência, vamos deixando que ao vencer essas imperfeições, esse reino seja construído dentro de nós, nos dando a plenitude existencial, fazendo com que o germe da perfeição que Deus plasmou dentro de cada um de nós, ele venha emergir à medida em que essas imperfeições são eliminadas, são superadas. E Jesus prossegue, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então ele coloca aqui um apelo para que as leis divinas, justas e imutáveis, possam ser observadas e praticadas com amor e reconhecimento em nosso mundo. Como já dissemos, acontece nos mundos felizes. Porque mesmo a gente gozando do livre-arbítrio, de uma certa liberdade para fazermos o bem, fazermos o mal, para seguirmos as oportunidades que surgem, as oportunidades que a providência divina faz com que aconteça em nossa vida, a gente tenha essa condição de seguir ou não essas oportunidades, existe um limite na nossa ação, nessa nossa liberdade. E aqui esse apelo é um apelo em que Jesus nos ensina a fazer esse apelo, porque significa termos a humildade, a compreensão de reconhecermos que, apesar de Deus ter nos concedido discernimento, inteligência, capacidade de decisão, nós precisamos estar convictos de que a vontade do Pai aqui prevalece, porque Ele sabe das nossas necessidades, sabe dos nossos merecimentos. Então devemos pedir para que Deus ilumine a nossa consciência, a fim de que possamos ser capazes
de cumprir fielmente a sua vontade. E aqui ele, prosseguindo, nos diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aqui Jesus pede que Deus nos conceda o pão para alimentarmos a nossa matéria, para alimentarmos o corpo físico, a fim de podermos enfrentar os desafios da vida terrena, as dificuldades, o sofrimento. Mas pede acima de tudo, quando diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão do alimento espiritual. O alimento do Espírito, esse alimento que é exatamente a nossa capacidade de compreender os desígnios do Pai e, em função dessa compreensão, a nos alimentarmos da fé, nos alimentarmos de forma fervorosa da esperança, da perseverança, sem desistirmos dessa caminhada, sem desistirmos dos propósitos evangélicos. Então, esse é o pão do Espírito, que nos alimenta, que nos impulsiona, que nos faz caminhar para frente na busca da superação de dificuldades, de limitações. E aqui vejam só, ele diz: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Veja bem, aqui ele está pedindo perdão pelas dívidas, pelas faltas cometidas, pelos erros, mas assim como devemos perdoar os nossos devedores. Ele condiciona o recebimento do perdão divino à nossa capacidade de perdoar o nosso próximo. É exatamente a norma que ele nos deixou em inúmeros momentos em que Jesus nos fala do perdão. O perdão ao nosso próximo. Sabermos perdoar, já que queremos ser perdoados pelo Pai. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos os nossos comprometimentos, temos as nossas dívidas diante de Deus pela desobediência às leis divinas. Estamos ainda muito imperfeitos, estamos ainda caminhando às vezes muito devagar, alimentados pelo nosso egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, e não queremos perdoar. Mas Jesus aqui diz, nessa oração completa, profunda, que o Pai perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Aqui é o pedido que se faz a Deus para que tenhamos forças a fim de vencermos as tentações oriundas do nosso íntimo, as tentações oriundas da nossa imperfeição. Da nossa imperfeição que nos conduz a cedermos às nossas paixões e assim nos comprometermos perante as leis da vida. Então, não nos deixe cair em tentação, a tentação de cedermos, a essas paixões egóicas, e livra-nos de todo o mal. Livra-nos do mal que ainda existe em nós mesmos, porque é através dessa nossa condição interior que nós erramos, que nós prejudicamos, que nós entramos na viciação, na criminalidade, em tantas atitudes nefastas e, consequentemente,
essa energia negativa, essa energia densa, grosseira, escura, vamos assim dizer, vai atrair outras mentes enfermiças que vão ficar conosco, em nossa companhia, se alimentando dessas energias negativas e nos transmitindo tantas outras vibrações inferiores. O Pai Nosso é, sem dúvida, a oração que Jesus nos deixou, mas que lamentavelmente a gente apenas memoriza e recita e não sente cada palavra que está dizendo, pensando, sentindo, vibrando, para que essas rogativas nos envolvam, nos sejam concedidas. E aqui a gente esclarece que o Pai Nosso que nós fazemos no final do Evangelho, perguntaram se era um Pai Nosso espírita. Não. É uma interpretação que o Espírito Emmanuel fez e transmitiu através de Chico Xavier. Mas o significado, a essência é a mesma, se prestarmos atenção. Então, meus amigos, é no Sermão da Montanha que Jesus, mais uma vez, oferta a todos nós essa maravilhosa oração, que a gente quase não dá importância. A gente aprende outras orações, que é orações, né? Me consiga uma oração forte para fechar meu corpo, para abrir os caminhos, quando temos o Pai Nosso, que foi ditado pelo próprio Cristo. Isso a gente não percebe. Cabe o quê? Ao fazer o Pai Nosso, e pensando e vibrando e sentindo cada apelo, cada rogativa. Então, meus amigos, fica as reflexões para a nossa semana e vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos pensar com muita fé no amor, na saúde, na paz, na esperança. Senhor Deus Pai, estamos a rogar, Senhor, pela paz no mundo, pelo entendimento entre as nações, pelos governantes do nosso país, para que possam tomar decisões em função da justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus parâmetros kardecianos e no Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, pelo entendimento, pela concordância junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, pelo restabelecimento da saúde daqueles que estão a passar momentos difíceis com doenças retidos, às vezes, em um leito hospitalar. Rogamos pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora breve silêncio, para que cada um apresente as suas próprias rogativas. Senhor Deus Pai Criador, recebei os nossos corações em prece, acolhei as nossas rogativas e derrama, Senhor, a vossa bênção, a vossa graça sobre todos nós, para que a luz chegue a cada lar,
envolvendo cada familiar, cada pessoa que ali esteja, eliminando assim as energias negativas que estejam a envolver esses nossos irmãos. Que possam assim se restabelecer, encorajados pelos ensinamentos que Jesus nos deixou como vosso mensageiro, como vosso emissário. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que aqui possamos estar no próximo domingo. Até breve.